com algumas formações em constelação familiar, que esse é o assunto de hoje, psicoterapia reencarnacionista, crochetagem, manobras articulares, reflexologia, radiestesia cósmica. E agora a nossa convidada, Sandra Carreteiro. Bem-vinda, mana. Obrigada, Márcia. Eu sou a Sandra, de profissão eu sou enfermeira. Hoje eu me apresento como enfermeira em práticas integrativas, porque não deixa de ser um cuidado também, né? E trabalho já também com as constelações desde 2009. Eu fiz meu curso em 2006, 2007, perdão. Duravam 2 anos na época, então eu comecei a atuar com 2009. Mas também sou acupunturista, sou aromaterapeuta, trabalho com florais, com reiki, também trabalho com a radiestesia cósmica, ou seja, né, conforme a necessidade de cada um. Então, conforme o que cada um precisa, a gente atua com a técnica mais apropriada para cada caso. E a gente sabe disso, né? Porque nem todos dá para fazer constelação na hora que todo mundo quer. Então, Sandra, desde 2006 você tem a formação com as constelações? 2009. Eu 2009, comecei em tá? 2007 o curso e terminei em 2009. Eram 2 anos na época. Na época, os módulos, eles eram... a gente fazia um módulo no mês e ficava quase que 4, 5 meses esperando, aguardando para o próximo módulo. Por que isso, né? Porque era feito um trabalho energético muito intenso. Então a gente precisava esperar reverberar aquelas questões que tinham sido trabalhadas, né? Para a gente trabalhar outras, né? Entrar em outras, amadurecer primeiro aquelas para ir olhar para outras. Hoje já está um pouco mais rápido, a gente sabe, né? As formações estão mais rápidas e às vezes a gente vê também as pessoas falando que fazem constelações semanais. Eu não gosto, não vou mentir, não concordo. Porque se o trabalho ele é energético, e se a gente pensa tudo bem também, né? Que o tempo é outro, que as coisas estão mais rápidas, mas às vezes a gente nem teve o tempo suficiente para esperar e aguardar, né? Que aquele trabalho que foi feito, ele repercuta, né? Então a gente já quer olhar outra coisa, tá na ansiedade, então não, comigo não. Não. Bom, só dar um recadinho pro pessoal aqui, Sandra. O pessoal que quiser fazer pergunta, só digitar aí no chat e a gente vai procurar responder da melhor maneira possível. E aí, Sandra, a questão do trabalho online, das constelações, como é que você está vendo essa situação depois da pandemia, né, que teve esse curso online? Como é que está sendo a aceitação do pessoal, os resultados? Conta um pouquinho para nós. Olha, é possível fazer constelação online, é possível, porque o campo ele se manifesta em qualquer situação, na verdade, né? Presencialmente ou online, a gente consegue, se o constelador, né, o facilitador, ele se conecta, e não só o facilitador, tá, gente? Porque isso não é um trabalho só nosso, né? Eu digo que é um trabalho ali da dupla mesmo, né? Do cliente e do facilitador. Se os dois estão prontos para aquilo, né? Mas principalmente o cliente, se ele está pronto para olhar para aquilo, então emergem coisas assim muito boas e que emergem também no trabalho online, né? Você não precisa ter, eu vejo que tem alguns programas, né, que são feitos para constelação familiar, mas eu não trabalho com eles, eu trabalho mesmo com a câmera e os próprios bonequinhos, ou os óleos essenciais, ou as pedras que tiver na mão ali. É possível para fazer. Então, aceitação eu vejo assim, pelo menos com quem eu faço, as pessoas gostam bastante. Tem resultado, né? Mas não só isso, né? Porque as pessoas também chegam prontas para isso. Isso é muito bom. Tem um comentário aqui, Sandra. Ó, a Cíntia Magalhães, moro na Irlanda, fiz constelação com a Sandra, ela é uma excelente profissional. Olha Ah, só, que obrigada, legal. é verdade. A dela foi uma constelação maravilhosa. Obrigada, Cíntia. Mas também é mérito da Cíntia, né? Assim, não é só eu, somos nós, né? Nós que proporcionamos isso. Essa é uma verdade.
Sandra, tem uma polêmica, né, que entre os consteladores, que alguns não consideram o trabalho da constelação como sendo espiritual. O que você tem a falar sobre isso? Ele é mais científico, espiritual, é uma mistura de tudo? Como é que você vê como facilitadora essa questão, essa polêmica? Eu não gosto de colocar muito espiritual na jogada, né? Embora, é lógico, se a gente for pensar pelas vias do, né, assim, do que a gente conhece, né, da espiritualidade, a gente vai falar que tem um pouco do espiritual, sim, atuando. Mas eu acho que é além disso, é muito além do espiritual, é mais a gente aqui na Terra, porque senão a gente fica delegando tudo para eles lá em cima. Ó, façam aí o trabalho, né, e eu fico aqui só observando. E não, isso é muito mais, a constelação ela é muito mais de aprendizado nosso também, né? Enquanto está ali sendo feita a constelação familiar. Uma vez eu ouvi o Bert Hellinger falando e ele tinha, e assim, eu compreendi plenamente, né? Ele falou assim: todo mundo pode fazer constelação familiar? Ele falou: sim, pode, mas se vai surtir efeito, já são outros 500. Porque é muito fácil, né, você entregar outro para que faça um trabalho que às vezes é seu também, né? De olhar, de compreender, de entender, né, aquela situação, de estar disposto também, né, a olhar para aquilo que vai se apresentar. Então, às vezes, nem sempre todo mundo está disposto a isso, né? Às vezes as pessoas querem, ah, quero sentar aqui, o que que vai ser? Vamos ver o que que vai. Então, a gente também tem que ter o discernimento, né, nós como facilitadores, de entender qual é o momento, né, para constelar e dizer não, não é momento agora. Isso não é perder cliente para mim, isso é ser sincero, é falar, não dá, porque primeiro que assim, a gente também como facilitador tem que sentir, né? E às vezes tem coisas que o cliente ele, que antecedem uma constelação familiar, que é um outro aprendizado anterior a ela, né, para fazer uma constelação. Sandra, tem um comentário aqui, tá? Boa noite para Michele Aires. Bem-vinda, Michele. Ah, Tem Michele. uma pergunta aqui da Juliana. Sou leiga no assunto. Como funciona a Uhum. constelação? Então, Juliana, é assim, constelação familiar é uma técnica que foi desenvolvida pelo Bert Hellinger. O Bert Hellinger ele faleceu com 94 anos em 2019. E lá pelos anos 90, ele descobriu, participando de um congresso, né, de psicologia, porque ele é teólogo, ele é filósofo, ele é psicanalista, já foi padre, e ele percorreu muito ali, né, as tribos Zulus, e foi lá nessas tribos que ele percebeu que ele falou assim, caramba, aqui não tem briga, aqui é harmonioso. Por que aqui tem tanta harmonia e no mundo não tem a harmonia que tem aqui? E ele começou a observar que para existir uma certa harmonia, ele chamou de três grandes ordens, né, do amor, leis do amor. Eu prefiro falar ordens, tá, do que lei, né, que vai ser uma coisa fechada. Que se a gente olhar para elas, né, com um entendimento maior do que elas são, né, a gente consegue se relacionar melhor com as pessoas. Essa é a grande verdade. Então, assim, uma delas é o pertencimento. Todo mundo tem direito a pertencer. Então, se a gente for pensar que no nosso DNA a gente carrega, né, de antepassados, lá nos primórdios, quando a gente era lá atrás, tempo das cavernas mesmo, né, o que que a gente tinha que fazer? A gente tinha que se unir, né, para se proteger, inclusive, né? A gente tinha que ficar todos nós juntos, né? Porque se saísse um da caverna, o outro tinha que ir junto, atrás, para proteger, porque senão ele podia ser comido lá fora, né? Então a gente tinha que pertencer a um grupo, e a gente traz isso, né, em nós. A gente quer pertencer a um grupo que seja familiar, ou de amigos, ou um grupo organizacional. Então toda exclusão, ela reverbera no centro, no núcleo familiar, quando ela não é olhada com amor, com carinho e sem julgamento, principalmente. Então, por exemplo, né, lá atrás também a gente lembra de algumas famílias que as filhas às vezes ficavam grávidas e o que que se fazia? Ninguém podia saber. Pegava-se essa menina,
né, que estava grávida, levava ela para outra cidade, ela tinha o seu bebê lá, o nenenzinho ficava lá e ela voltava com a mãe para casa como se nada tivesse acontecido. Então, esse bebê foi uma exclusão, né? E ela pode reverberar, mas ele pertence a esse núcleo familiar, mas vira um segredo de família, ou pessoas que foram abandonadas, né, também em manicômios, né, não se fala, sabe aquelas coisas veladas que não se fala? Tudo isso são exclusões, e que se a gente não olhar com carinho, né, alguém lembrar dela, ela vem, ela reverbera aqui no núcleo familiar da gente, né? Então, às vezes, nasce alguém que vai ser muito parecido com aquele lá, ou que vai ficar tentando mostrar para os outros da família que precisa olhar para algo que pode ter sido excluído. Essa é uma das leis. A segunda é a hierarquia, né? Então, pais vêm primeiro, filhos vêm depois. E por eles virem primeiro, eles já são maiores do que nós, tá? Mesmo que a gente não goste do jeito deles, mesmo que a gente ache que a gente faça melhor do que eles estão em posição vantajosa em relação a nós, né? Então, se a gente voltar lá nos primórdios também, né? Os mais velhos, na verdade, se tinha que sair para caçar, e o mais velho, mas e um jovem também, talvez mais forte um pouco, mas para aprender com o mais velho como se caçava, né? E aí eu sei que muitos vão falar assim, ah, mas eu não posso aprender com meu pai e com a minha mãe, porque nem conheço. Mas eu vou dizer para vocês que vocês trazem no DNA de vocês esse pai e essa mãe. Então vocês têm essas informações também, né? A gente pode não ter fisicamente, mas se a gente ir lá no fundo, né, olhar, que eu falo isso um pouquinho mais para frente, talvez. Deixa eu terminar aqui as leis, então, para não confundir vocês. Então, e a terceira, então essa é a hierarquia, né? Pais vêm primeiro, filhos vêm depois. Então, às vezes a gente inverte essas ordens, né? Quando que a gente inverte? Quando a gente acha que a gente é melhor do que o nosso pai e nossa mãe, que eu faria melhor do que eles, ou quando eu trato eles como se eles fossem crianças e eu fosse o adulto, né? É claro que tem horas em que os pais da gente precisam da nossa intervenção quando eles não estão conseguindo por eles, mas tem que ser com você vai porque é necessário, mas não porque, não, deixa que eu faço, que você não sabe fazer nada. Não, eu vou lá, eu tomo a frente, eu tomo decisão. Ou às vezes a gente fica, ah, meu pai arrumou uma mulher mais nova, olha onde já se viu isso, né? Assim, exemplos eu estou dando, né? Como se ele não tivesse o direito. Ele tem, se ele está em sã consciência, ele tem o direito, é a vida dele. Ele veio, deixa, você toca a sua vida, né? E outras questões também, a outra lei, na verdade, é o equilíbrio entre dar e receber. Então, imagina também lá nos primórdios que a gente está lá dentro da caverna, né? Alguém saiu para ir lá para pegar a, a comida, trouxe a comida. Então, no equilíbrio entre dar e receber, nada mais justo que aquele que caçou e que trouxe a comida para o grupo, ele tenha mais vantagens, ele tem o direito a um pedaço melhor da carne, entendeu? Porque ele foi lá, ele se arriscou mais, né? Então, às vezes, a gente fala, não, eu quero aquele lá, eu quero aquele pedaço lá, né? E às vezes o outro também quer. Então, ele, né, no equilíbrio entre dar e receber, a gente precisa ver, tem que ter realmente esse equilíbrio no que eu dou e no que eu recebo. E às vezes a gente exige mais, né, dos nossos pais ou do nosso, né, companheiro, das nossas relações, do que a gente dá. Ou a gente dá mais do que a gente recebe também, né? Então, tudo isso é visto na constelação familiar. Às vezes tem mais de uma ordem aí que precisa ser trabalhada. Mas o que eu mais vejo mesmo, assim, nas constelações familiares é a gente fora do nosso papel, né? Do papel no nosso lugar. E quando a gente sai do nosso lugar, ou seja, que é um lugar de filho, ou que é um lugar de esposa, ou que é um lugar de mãe, né? Que seja, nosso papel aqui na vida, a gente perde força, né? Então, às vezes, a gente está fazendo o papel de mãe de alguém,
em vez de ser esposa, tá fazendo o papel de, né, da mãe do marido, de filho do filho. Então, tudo isso a gente precisa olhar, a gente tem que se colocar no nosso papel, que nem nosso papel a gente recebe e a gente ganha força. Tudo isso que você falou das leis, né, Sandra, o Bert Helling chamava-se de método fenomenológico, né? Analisar É, cada situação sem interpretações e sem julgamentos, principalmente, né? Pode continuar, Sandra, por favor. o julgamento é o que detona as relações, né? E uma das coisas que me fez apaixonar pela constelação familiar foi ver que o julgamento cai por terra, porque a gente passa a olhar, né, o que está acontecendo de outra forma. Ali é um grande, quando, né, tem o aprendizado, ali é um grande aprendizado, né? É algo assim que eu falo, nossa, é maravilhoso. E não é só aprendizado para quem está fazendo a constelação familiar para o cliente, é aprendizado para nós, sabe? E eu já peguei cada aprendizado ali que falo, meu Deus, eu nunca tinha pensado dessa forma. Então é muito maior, gente, é muito maior do que esses olhos veem aqui, né? O que se apresenta numa constelação familiar é algo muito bonito, né? Emerge, é claro, né? Aquilo que a gente está falando, desde que o cliente também esteja pronto para isso, né? Queira olhar, né? E quando eu falo queira olhar, é olhar sem julgamento. A gente pode até chegar com o julgamento, mas abre, né? Se abre para as outras possibilidades que pode estar acontecendo ali. Porque uma coisa é o que a gente fala, a outra é o que se apresenta na ação familiar. Uma coisa é o que a gente pensa, a outra é o que a gente sente ali na constelação familiar. Vocês estão me ouvindo Sandra, bem? perfeitamente, Sandra. Só boas-vindas para a Glaucia Araújo, bem-vinda. Tem uma pergunta, outra pergunta da Cíntia. Sandra, a constelação que a Sandra fez para mim foi linda. Eu tive a oportunidade de reintegrar a minha avó materna na linha familiar. Ela estava esquecida e ficou agradecida por ter sido vista. Gratidão. Ó, eu não lembrava disso, Cíntia, que bom. Eu não lembro mesmo, gente. Eu só lembro de alguns trechos. Depois eu esqueço tudo das constelações. Mas que bom, fico muito. É isso, sabe? Às vezes é alguém que precisa lá atrás, que a gente já nem mais lembra, ou que nunca ouviu falar, ou que sabe. E a gente traz, né? Eu costumo falar assim, né? Quando a gente julga muito, né? Porque tô falando todo mundo, tá? Julga muito pai e mãe, né? A gente quer que o pai e a mãe da gente seja diferente do que eles são, do que eles são ou do que eles foram. Ou eu nem conheci meu pai e minha mãe, aí eu fico com isso. Como que eu vou ser aqui na vida se eu nem tive a oportunidade de conhecer eles? Mas tem uma coisa, né, que antecede tudo isso, que antecede o físico, né? Que é o conhecimento físico ali, que é esse energético, né? Quando a gente recebe esse DNA dos nossos pais, eles vêm com essa carga energética muito grande, né? E essa carga energética está dentro de nós. É que com o decorrer da vida e a nossa agitação, a gente se esquece de parar, centrar e entrar em contato com isso, né? Porque está em mim, seu pai e sua mãe estão em você, né? Por isso que também, às vezes, com crianças, né, em escolas, né, se tiver algum professor aqui, a gente pode falar para as crianças, se mesmo que a criança fala, ah, eu não tenho pai, aí a gente pode falar, não, eu vejo seu pai em você, eu vejo sua mãe em você. Tem sim, eles falam, você está aqui. Então, se você está aqui, se teu papai e sua mamãe estão juntos. E estão mesmo, porque está em nós, né? E então é muito, você entende que é outra força, né? É um pensar diferente. E quando a gente rejeita, né, ou quando a gente julga muito como eles foram, o que eles fazem, né, como eles agem, a gente não rejeita só eles, a gente rejeita toda uma história que veio antes deles também, né? Então, aí você bota a barreira, é como se você falasse assim, olha, se eu não gosto de vocês, então até o que veio antes de vocês eu não vou gostar. Mesmo que você fale, não, mas com a minha avó era maravilhoso, nossa, conheci minha avó era minha mãe, né? Mas não foi ela que te deu que deu a barriga para você nascer, que deu o corpo, né? Que te permitiu vir aqui, né? E sua mãe ou seu pai também, eles vieram, eles já tinham uma carga, né? Deles também. E a gente esquece muito isso, viu, Márcio? Eu costumo falar isso muito para os clientes. Eu falo assim, olha,
Quando você chegou aqui na Terra, seu pai já tinha lá uns 20 anos, 30, que ele já existia, que ele já tinha história. E aí a gente chega e quer mudar a história dele, quer que ele seja diferente, porque a minha história eu vim nessa época e eu quero que a minha história seja, que ele faça conforme eu penso. Mas não dá, ele já teve uma carga, ele já tem uma história, né? Ele tem outro chip, né? Também, né? E a gente é que nem celular, né? A gente vem com chip, nossos filhos vêm com outro, os filhos dele vão vir com outro. Então, assim, não dá para a gente querer mudar o chip anterior. Quem muda, nós vamos mudar, né? A gente que vai ver de outra forma, né? Talvez a gente tenha mais capacidade de compreender, né? E não estou falando que eles estão errados, não. E às vezes a gente, na maioria das vezes é a gente, né, que está querendo mudar, então é que eu não gosto de falar de certo e errado, porque para mim não existe certo e errado. Mas às vezes a gente quer mudar eles e na verdade quem precisa mudar somos nós, né? Porque eles estão bem. A gente é que eles sejam diferentes. Sandra, só boas-vindas aqui para Cida Catano e para Ali Carreteiro. Bom, isso tudo que você está falando, né, Sandra, a questão dos nossos ancestrais é o campo morfogenético, né, que a gente carrega dos ancestrais, dos antepassados e que tem que ser respeitado, né? Cada um tem a sua personalidade, né, tem o seu espírito, né, que carrega, né, em cada encarnação e a gente respeita e tá tudo certo, não existe certo e errado para mim também, né? Existem pontos de vista diferentes. Uhum, exatamente. Bom, o pessoal que Exatamente. quiser fazer pergunta, é só digitar aqui no chat e a gente vai responder, né, da medida do possível. O que mais, Sandra? O que você tem para compartilhar com a gente aí de mais de 10 anos de experiência como facilitadora? É, o que eu percebo, Márcio, é assim, a gente tem uma necessidade muito grande, né, de atenção, né? O ser humano ainda está muito assim, tá? E a atenção exige aquilo que a gente entra lá no desequilíbrio, sabe, do dar e receber. Então, quando eu quero muita atenção, eu estou querendo, eu quero mais, eu quero mais. E a atenção, quem exige muito é a criança, né? Quando ela é pequena, quando ela precisa do pai e da mãe ainda lá sobre, né, cuidando, olhando. Quando nós crescemos, os nossos pais já fizeram a parte deles, né? Eles entregaram para a gente a vida. Na verdade, isso já bastaria, né? Mas a gente exige mais. A gente quer que eles nos olhem, que sejam diferentes, que tenham feito diferente. Só que quem está falando isso, quem está exigindo isso é a nossa criança, né? Então, às vezes a gente fica parado lá atrás, né? Lá no passado, querendo ainda, né, nutrir essa criança. E às vezes a vida convida a gente a crescer. Fala, olha, vamos crescer porque o seu lugar não é ficar olhando para trás mais, é olhar para frente. E a gente só consegue olhar para frente quando a gente toma a vida que foi dada para nós, né? E tomar a vida significa você realmente, né, sentir que você veio para cá, né, com os melhores pais, os pais que te deram essa oportunidade de estar aqui. Como eles foram, é questão deles também. E às vezes a gente também pega muitos casos em que as pessoas não aceitam, né? Tem muita dificuldade de aceitar, mas é porque não foi seu pai, né? Porque você não sabe o que foi, como foi para mim. E você não precisa concordar, né? Como foi. Você pode fazer, inclusive, diferente. Olha que coisa boa, né? Você já aprendeu que não quer fazer igual. Mas você pode aceitar, né? Tudo bem, foi dessa forma. E quando você aceita, você recebe essa vida, né? Você deixa de olhar para trás. Então imagina assim, né? Como se estivesse com seu pai, com a sua mãe. Você está sempre brigando, achando que, nossa, tinha que ter sido diferente, tinha que ter sido melhor. Então é como se eu tivesse, a minha vida está aqui atrás, está correndo aqui atrás, né? E eu tô aqui de frente para eles ainda brigando, olhando para o passado. Então, quando eu olho e falo, olha, tudo bem, eu não concordo como foi, mas eu aceito. Foi, talvez eu precisasse aprender algo com isso, né? Aí eu
automaticamente eu viro para frente e eu vou para minha vida. E quando eu aceito, eu recebo essa força, porque esses pais não são só eles, né? São seus avós, seus bisavós, seus tataravós, que também estavam lá atrás, né? Que também te dão essa força. E que provavelmente você tem aptidões deles, de lá de trás, habilidades, né? Que te foram passadas, que vêm de lá de trás. Então, receber essa vida, né? Nos dá força, né? Nos põe na vida aqui também, né? Para caminhar com essa força. Sandra, além da aceitação, né, eu queria colocar mais uma coisa que seria a ressignificação, né, que é importante. A gente volta até a situação, né, ressignifica e a gente começa a ter um outro olhar, né, na questão do aqui e agora. Então a questão, a gente não pode voltar no tempo, né, mas é assim, voltar a gente pode sim, né, que a física quântica mostra que não existe tempo e espaço. Então a gente pode ir até o passado, aceitar aquela situação e ressignificar, para que a nossa encarnação seja mais proveitosa. Na verdade, a gente compreende também, né? Porque na constelação familiar você compreende também o outro, né? Que é isso que foi quando eu assisti a primeira constelação, que eu vi pela primeira vez, isso em 2005, por aí. Eu falei, meu Deus, isso é maravilhoso, porque eu vou julgar, como que você vai julgar uma pessoa, né, que também está sofrendo, né, que também estava ligada com questões dela, né, do passado dela. Então eu percebi como que a constelação familiar ela ajuda a gente nesse sentido, a olhar, né, e compreender o outro, né? E quando a gente entende essas leis sistêmicas, a gente não compreende só no nosso núcleo familiar. A gente se relaciona melhor também nas organizações. Aí eu deixo de cobrar do meu chefe, por exemplo, que ele seja meu pai, né? Deixo de exigir dele coisas que um pai faria para um filho, né? Certa vez eu atendi um moço e ele estava indignado porque o tio dele não tinha dado dinheiro para ele, né? Que ele queria, ele precisava daquele dinheiro. E o tio falou que não tinha o dinheiro. E aí eu falei, mas isso quem faz é pai. Você está esperando dele algo que um pai faria? Ele tem direito de falar não. Aí na hora ele percebeu, ele falou, nossa, é mesmo? Ele é meu pai, né? E mesmo que fosse o pai também, você já é grande. Às vezes o pai pode falar não também. É você que tem que buscar os seus recursos, né? Então a gente fica sempre esperando como se fosse criança, né? Que alguém nos dê, que alguém nos leve, que alguém nos guie. E a gente faz isso com a espiritualidade também, né? Ai, me guie. Ai, se nosso Senhor lá não falou, não vou fazer. Então a gente tem também que caminhar com as nossas pernas, né? Até para poder se conectar. Eu costumo dizer, né, assim, que a gente caminha aqui na Terra conectado com esse chão, porque nós estamos aqui, então a gente tem que estar conectado aqui também, conectado à espiritualidade, né, para que tudo que a gente faça saia por aqui, pelo coração, né? E não dá para sair por coração se eu só estiver pensando na espiritualidade, não estiver agindo, e não dá para sair também pelo coração se eu estiver fazendo só aqui na Terra e não estiver conectado, né? Não saber que existe algo maior. Quando eu digo conectado, não é, vou lá, vou conversar. Não, é saber, na verdade, que todos nós estamos conectados, né? Inclusive, quem vem para mim, com certeza, eu tenho algo que eu posso contribuir e que tem a ver comigo também, né? Porque eu tenho plena certeza que nós somos todos integrados, todos. Por isso que é sistêmica, né? Por isso que é constelação familiar sistêmica, porque todos nós estamos interligados, né? Sandra, só dar um comentário aqui. Boas-vindas para Maristela Barbosa, de Uberaba. Bem-vinda, Maristela. Então, né, Bem-vindo. Sandra, como facilitadores, né, o nosso papel é principalmente perceber cada situação, né, e principalmente não julgar, né, o não julgar que é uma coisa assim, acho que é o ponto principal. Não sei o que você acha em relação a isso, o não julgamento e não interpretar, né? Não, não. É assim, né? Uma vez eu fiz eu não sei se todo mundo já ouviu falar da Erika Mimansa, ela tem quase 90 anos também já. Ela é uma alemã, ela que me deu o curso.
E eu lembro, né, que o alemão, ele é muito, eu lembro na época que a gente, né, como brasileiro é muito, assim, carismático, o brasileiro abraça, o brasileiro acolhe, né? O brasileiro, nossa, se alguém vem falar alguma coisa que é triste, a gente, ai, não, calma, não fica. E o alemão já não, né? E a gente estranhou, não só eu, mas eu lembro o grupo, né, que éramos todos brasileiros, estranhou quando ela falava que ela era bem mesmo assim, né? Ela pontuava mesmo, ela falava, não, mas você está cobrando dessa pessoa que ela não pode te dar, e assim, mas ela era firme, né? E eu lembro, inclusive, assim, que essa parte, essa questão do julgamento, ela veio muito forte quando a gente percebe, inclusive, né, que não existe mesmo, né? Quando você se abre ali para ver, para observar a sua constelação. E, e se você tiver muito no mimimi, né? Reclamando, não dá para constelar. Ela não constelava. Isso eu aprendi muito com ela. E não é que ela não constelava que era mal, porque não vai constelar, não vai sair. Ela não, a pessoa também tem que olhar. E se ela foi para lá para ver uma questão, é porque essa questão é para ela olhar, né? E olhar com isso que você falou, sem julgamento, sem, sem olhar crítico, né? Analítico, tentando entender, tentando pensar. Não, a gente tem que sair daqui e vir para cá, ver o sentimento que emerge ali na situação. E aí sim a coisa se desenrola, aquele nó se desata, né? E as coisas fluem. Então, Então, a questão de analisar a situação de maneira assim bem imparcial, né? É frieza mesmo, é frieza, né? Então a gente tem que é colocar frieza com percepção. com percepção e com acolhimento também, né? Porque Sim. quando alguém vem e me fala, por exemplo, vem para trabalhar a relação com o esposo, ou para trabalhar a relação com os pais, eu tenho que, se eu comprar tudo que a pessoa me fala, eu não ajudo ela, né? Eu tenho que ampliar esse olhar, né? Tenho que perceber algo, o maior que está por trás de tudo isso. E é claro, né? Conforme ela vai movimentando os bonequinhos, conforme vai se posicionando, a gente sabe onde essa pessoa se encontra, né? No sistema. E a maioria se encontra fora do seu lugar, né? Ou alguém está tomando conta de alguém. E quando que a gente toma conta de alguém, né? Quando a gente julga que a gente faz melhor do que o outro. Aí eu tô tomando conta daquela coisa, de alguém ou de algo, e eu não vou pro meu lugar, porque eu não confio, né? Então eu tenho que estar lá, tenho que olhar, tenho que ver. Só que eu estando aqui, eu não estou na minha vida, né? Então tem uma coisa também que é grande, que é a da confiança, né? A gente tem que aprender a confiar. Uma Mas coisa a também, né, Sandra, confiança, que o facilitador não é curador, né? O facilitador, ele não. coloca ordem na situação. O curador, quem vai se curar é a própria pessoa, né? Ela vai se analisar, ela vai se olhar, e aí ela própria vai se curar. Na verdade, a gente mostra onde está a desordem. E ele vê se ele quer sair daquela desordem, se ele quer colocar a ordem, né? Se ele quer ir para a ordem, né? Porque a gente também não pode, eu não consigo. Eu posso mostrar para ele, mas esse passo importante é dele, né? É por isso que o Bert falou, né? Todos podem fazer, todos podem. Se vai surtir efeito ou não, vai depender de cada um, né? O quanto ele está disponível para aquela situação. É bem colocado, Sandra, né? A gente não coloca ordem também, não. A gente aponta onde está a desordem e a própria pessoa É, vai ordenar, né? E vai se colocar ali no campo, é, ela vai se curar da situação. é. Bom, pessoal, quem quiser fazer pergunta, só digitar no chat. Quem mais, Sandra? Podemos E compartilhar aí com o cura, pessoal. acho que você falou uma palavra importante aí, cura, né? A cura é uma palavra muito ampla também, né? Às vezes até a morte é a cura, né? E aceitar a morte, né? Que às vezes está ali, né? Às vezes a pessoa quer, ela não quer ficar, ela quer morrer mesmo, né? Ela está pronta para a morte e a gente não quer, né? Mas a cura pode ser isso, pode ser a morte. E tá tudo bem. É excelente que seja.
se for, se tiver que ser, né? Então, às vezes, a gente é que tem que se desapegar, né? E permitir que as pessoas sejam o que elas são, estejam onde elas queiram estar. E tem outra coisa também, Márcio, olha só, né? Você falou da ordem lá. Às vezes a pessoa não quer sair de um lugar que não é dela. Ela não quer. E aí eu vou forçar ela a sair? Não. Ela vai sair no tempo dela, né? Quando ela estiver pronta. Por isso que às vezes, gente, às vezes vão ouvir falar assim, as pessoas falarem assim, ah, eu fiz constelação, mas não adiantou nada. Porque talvez o que ela tivesse que ter visto, ela não estava pronta para ver ainda, né? Então ela não percebeu aquele movimento, ela não aprendeu com aquele movimento. A alma dela não estava preparada para aquilo, né? Então talvez ela vai perceber isso numa terceira, numa quarta, numa quinta constelação, ou nunca vai perceber e também está tudo ok, né? Sandra, só dar as boas-vindas aqui para Carmen Tapi. Bem-vinda, Carmen. Então, Sandra, eu discordo dessa situação aí quando a pessoa fala, não está preparada para fazer as mudanças necessárias. Mas eu penso o seguinte, Sandra, mera opinião, tá? Assim, se a pessoa chegou até uma constelação, por exemplo, ela está preparada sim, porque os próprios mentores trouxeram a pessoa até lá. Mas aí quem fica relutando é o ego da pessoa, né? Não sei se você concorda. O ego Ah, não quer tá. mudar. Sim, sim, é. Não, sim, mas é ela, né? Ela tá sob o ego, né? Ainda Exatamente. o ego tá falando mais alto, né? Mas Preparada sim, ela tá sim, tá? Tem todas as é, condições de a fazer o que tem alma que fazer. sempre tá. Mas, né, aí o ego, né, se ele estiver no comando, a pessoa vai Então, até desencarnar e não vai ordenar aquela situação. por isso que você tá falando uma coisa que ela é super importante também, né? Às vezes, quando a gente faz a constelação em grupo, né, com pessoas, às vezes quem tá, o representante do cliente, né, que está representando a alma daquele cliente. Esse representante, ele consegue fazer um movimento, né? Por exemplo, de aceitação, né? De olhar com um olhar mais ampliado. E aí, às vezes, a gente coloca o próprio cliente para ele entrar no seu próprio papel e olhar também. E às vezes esse cliente, para ele é mais difícil. E aí a gente mostra para ele, olha, a sua alma, né? Que é quem está representando, ela quer isso daí. Olha só como ela está disponível para olhar para isso. E olha, geralmente isso faz assim sabe, gira uma chave assim, que a pessoa fala, nossa, sabe? Aí você, parece que o ego cai. O ego cai assim, e aí ela fala, nossa, minha alma quer. E aí ela se entrega, sabe? Mas é lógico, né? É cada um também, né? Não é todo mundo, mas é cada um. E isso é uma coisa muito boa. Sandra, dando as boas-vindas aqui para Dani Castro. Bem-vinda, Dani Castro, de Floripa. Então, Sandra, voltando aqui à questão, né, do eu Bem-vinda. superior, o que aparece na constelação é que eu, assim, né, vejo, é a verdade nua e crua. O eu superior no comando, ele mostra ali a verdade. Mas quem reluta é o ego, né? O ego, ele vai negar várias situações. Então, por isso que fica aquela questão do ego com o eu superior, né? Se a pessoa quer se curar, tem que colocar o eu superior no comando. Então, Caso queira permanecer com o ego, aí vai ficar patinando mesmo e capaz que nem coloque ordem na situação. é. Por isso que a gente, como facilitador, tem que ter esse, sabe, esse feeling de perceber, é hora agora, ou tem outras questões antes para serem trabalhadas, né, para essa constelação ser feita. Porque senão a gente vai ficar, olha, e cansa, é cansativo. Cansativo para nós que estamos facilitando, mas principalmente para o cliente. E também, se for em grupo, para o grupo, né? Então fica assim, é pesado, né? Então por isso que eu digo, a gente tem que ter esse discernimento de saber a hora que deve ser feita e a hora que não deve ser feita, né? Então, e não é negar a ajuda, não, é muito pelo contrário, é ajudar, né? Talvez precise até de outras questões, né? Outros entendimentos para chegar ali, né? Naquele ponto. E eu também não, eu ainda sou meio da antiga, assim, eu não gosto muito também de fazer constelações assim, então, uma em cima da outra. Porque eu acredito sim que tem essa reverberação, né, desse aprendizado,
esse aprendizado ele ainda se desenrola, né, por um tempo, então fazer constelações semanais, mensais, eu acho que é precipitado. A gente tem que ter, opa, fez, mas e aí? Você fez, então não aprendeu nada com aquilo? Quem está precisando de outra logo em seguida? Não, calma. Tem coisas que são profundas. E o profundo não pode ser assim superficializado, né? Ah, vamos fazer. Não, não, não é dessa forma. Pelo menos comigo. Bom, Sandra, dando as boas-vindas para a Marili Marques, bem-vinda, Marili. Bom, é aquela coisa, né, Sandra? É porque cada constelação é um nível de informações é muito grande, né, para a pessoa trabalhar. Então, demora meses mesmo para a pessoa, né, se analisando e ali vendo o que que tem que ordenar, o que que tem que melhorar. E muitas pessoas não querem fazer isso, né? Essa é a verdade. Elas querem que seja um É que passo é de assim, mágica. é, Mágica não na, existe. na constelação familiar, é claro que ali no momento, se você realmente acessa, né, se você consegue entender, né, compreender aquilo que está acontecendo, você já sai assim uns quilos a menos, né? A leveza é muito grande. Mas durante o processo, você vai ver que a vida também vai trazendo, sabe, informações, você vai lembrando de coisas, fala, nossa, olha, não é que tinha a ver, ou você começa a parar de agir de determinadas formas. Então, tem todo esse processo, né? Às vezes você agia por causa daquela situação, então, quando você resolve aquela situação, com o tempo, você nem lembra, você fala, nossa, eu fazia aquilo, não faço mais, nossa, é mesmo, nem percebi. Então, assim, tem um tempo para essa constelação reverberar na vida da gente, né? A gente tem que ter essa paciência de olhar, de esperar. E outra coisa que eu aprendi também, né, com Bert Hellinger é assim, toda vez que você faz uma constelação familiar, uma coisa que a gente tem vontade de fazer é sair contando para todo mundo. Ah, eu fiz a constelação, ah, colocou o bonequinho aqui, colocou ali, ai, viu isso, viu aquilo, ai, mas eu não tô lembrando, por que que foi que fez aquilo? Pronto. Se você estava com o sentimento aqui, você entendeu, e aí você começou a contar para as pessoas, você sai daqui e vem para cá de novo. Você começa a vir para o mental, e o mental confunde a gente demais. Então eu costumo dizer para as pessoas assim: fez sua constelação? É seu isso. Você ganhou um presente, você ganhou uma joia. Cada vez que você conta essa joia, você distribui um pedacinho dela, né? Uma pedrinha dessa joia você está dando para alguém. E aí você pode estar tirando um pouquinho do brilho dela, porque você sai dali e vai para o mental. Você pode sim falar, mas não precisa contar os detalhes da constelação. Mas falar, olha, me senti bem, ou né, foi assim, assado. Mas às vezes as pessoas têm essa euforia, né? Porque deslumbram às vezes um pouco e esse deslumbramento leva a gente pro mental de novo. E a constelação não é um trabalho mental. Ele é um trabalho que é além disso, né? De percepção mesmo, né? Então, tentar entender, ah, mas por que que movimentou esse boneco para cá? Por que que pôs para lá, né? Por que que essa pessoa... E aí você tem que aquietar um pouquinho, né? Confiar, é um trabalho de confiança, confiar que tudo está certo, né? Que nada ali vai ser só, né? Sempre, né? A gente também como facilitador, né? Eu sempre né? A gente sempre solicita, né, para que se apresente ali seja o melhor e o necessário para aquela pessoa, né? Nada além disso, né? Porque aí já é o que você falou, já é ego. O que mais podemos compartilhar aí, Sandra? Ah, eu sou suspeita, né? Porque eu gosto muito da técnica, eu gosto bastante. E, e às vezes, né, a pessoa também, ela deita, acha que vai, né, sair naquele dia, e se a gente põe, sai umas constelações muito maravilhosas, né, saem, não sei se o pessoal tem dúvida do que é, né, é só para a gente também exemplificar, a constelação, ela não precisa, ela não é só feita, né, para o âmbito familiar, né, existem também as constelações organizacionais. Então, hoje em dia também se faz constelações para as empresas, até para a gente ver, né, como que tá, né, a relação da empresa, né, do dono com seus funcionários,
os seus funcionários em relação à empresa, os seus clientes em relação a essa empresa. Então, também é possível ver, né, a constelação familiar organizacional. Tem também a constelação familiar para a educação, que também cresceu bastante. Na época que eu fiz, já tinha uma alemã que ela tinha escrito um livro sobre constelação familiar na área educacional. Então, se tiver algum professor aqui, procura, porque faz toda a diferença dentro da sala de aula, né? Vocês olharem para as crianças e enxergarem os seus pais. Não precisa conhecer os pais, tá? Quando eu digo enxergar, é ver além dessas crianças. E vocês também, né? Quando entrarem dentro da sala de aula, entrem com seus pais, né? É claro que se a gente estiver bem com eles, vai ser melhor ainda, né? Mas assim, com essa força, né, que vem de lá de trás. E olhem nessas crianças a força que elas têm dos seus pais também. Às vezes uma criança ela é agitada dentro da sala de aula porque ela está, às vezes, preocupada com uma mãe que está lá fora, né? Com o pai, né? Ou ela está reverberando algo que está lá, está preocupada, está longe, né? Então, quando o professor tem esse olhar mais ampliado, ele ajuda muito dentro da sala de aula. E outra coisa, olha só, né? Lembra que tem a hierarquia? Os mais velhos vêm primeiro, os mais novos vêm depois. Então, o que a gente faz, às vezes, com os nossos alunos, né? A gente coloca os mais velhos sentados lá no fundo da sala, não é? Lá, porque eles são já repetente, então vai tudo lá no fundo da sala, os novinhos tudo na frente. Só que eles vieram primeiro. Eles já estavam na escola quando esses chegaram. Então, eles têm que vir para frente, né? Por quê? Porque eles já passaram por esse ano, eles já conhecem as coisas. Então, os professores poderiam até falar: olha, você vai ficar aqui para você me ajudar, porque você já sabe sobre tudo que a gente fez do ano. Então, trazer ele como um aliado, né? E os mais novos para trás. Eu sei que tem a questão da altura, né? Aí a gente tem que dispor a sala, às vezes, de outro jeito. Mas também os professores podem também, né? Pedir para as crianças, né, desenharem os seus pais e colar na parede ali, né? E todo dia, antes de começar a aula, vamos lá, vamos ver papai e mamãe, né? Vamos falar para eles, vamos falar que eles estão junto com a gente. Então, assim, trazer essa força, né? Desde pequenininho já essa concepção de que eles, né, estão junto. Teve essa alemã, inclusive, ela disse que durante as aulas, ela tinha os alunos, né? Ela falava para cada aluno virar para o outro, né? E falar que via os pais, né? Aí diz que teve um menininho que falou: mas eu não tenho pai, né? Porque meu pai já tinha morrido, né? Quando era pequenininho, ele falou: eu não tenho. E aí ela falou para todos eles: não, olha só, ele teve, né? Se ele tem uma mamãe, ele também tem um papai. Ele só não está com a gente, mas ele tem. E todas as crianças começaram a enxergar dessa forma. É verdade, ele tem mesmo. E então a gente precisa também parar com essa coisa: eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Ou eu tenho dois pais e duas mães, gente, quando eu sou um filho adotado, né? Eu tenho o pai e a mãe que me criou, mas eu também tenho o pai e a mãe que me gerou. E eu preciso olhar para esse pai e para essa mãe que me gerou. Aí falar: mas me abandonou. Não, não abandonou, te deu a vida. Ó, é outra coisa, né? É diferente, ele não te abandonou, ele te deu, foi eles que te possibilitaram estar aqui. É diferente de te abandonar, né? Porque os outros te criaram, mas eles te deram uma vida. Então, olhar, né? Olha só, eu costumo dizer que o adotado tem sorte. É um filho, meu, dois pais, duas mães. É coisa muito boa, né? Eu não tenho dois pais, duas mães. Então, olha, mesmo que eu não conheça, né? Mesmo que eu diga: não conheço esse meu pai, essa minha mãe que me deu a vida. Mas você carrega ele em você, né? E isso já tá bom, já é bastante. E se você é mãe ou pai, né, também de um filho adotado, honre esse pai, essa mãe que deu a vida a ele, né? Os filhos, na verdade, eles sentem quando a gente gosta ou não desses pais nossos, mesmo que a gente não fale nada. Quando a gente julga eles, eles sentem. E às vezes eles querem amar esse pai, essa mãe, né, que deu a vida.
Mas se eu amar, será que essa mãe e esse pai que estão me criando, né? Isso tudo eu tô falando a nível inconsciente, tá? Será que eles vão ficar bem? Eles não vão ficar tristes? Então é como se eles precisassem de uma permissão. E a mesma coisa vale quando a gente é separado, né? Então eu me separo, por exemplo, do meu marido, não me dou bem com ele e eu começo a falar mal desse pai para o meu filho. Mas entende que dar a vida é algo tão grande para uma criança que se você, às vezes ele até quer amar esse pai, mas se eu amar esse pai, minha mãe vai ficar bem? Então ele fica cortado ao meio, literalmente, porque ele tem esse DNA, ele quer amar esse pai, mesmo que ele seja um pai prisioneiro, seja um pai que, sabe, ele ama, ele traz esse DNA, esse homem deu vida para ele. Então, às vezes, os filhos da gente, eles ficam divididos ao meio, né? Eu quero amar, mas será que minha mãe vai ficar bem? Ou será que meu pai vai ficar bem se eu falar bem da minha mãe? Se eu for até minha mãe? Então, às vezes, eles precisam da nossa permissão, né? Ai, é algo tão grande isso. Bom, Sandra, dá Eu bem-vindo, acho. boas-vindas aqui para a Natália e tem um comentário da Mareli. Muito bom, gosto de ouvir vocês. Ah, Então, que bom. sugestão, né, Sandra, para quem for passar pela constelação, que vá, né, a gente fala de copo vazio, né, com a mente aberta, procura não entender o processo, mas muito mais perceber e sentir, né? Essa é É, a opinião que eu é. tenho em E relação a... confiar, Exatamente. confiar, né? Não confiar em mim, confiar em vocês, né? Sim, Confiar, confia, na né? espiritualidade, Que na tudo é, ancestralidade, né? Tudo isso é, envolve o campo, né, morfogenético aí. é. Bom, o pessoal quiser fazer perguntas, que mais, Sandra? O papo tá tão bom, que mais podemos compartilhar aí com o pessoal que está nos ouvindo? É, existem, né, hoje também já tem o que a gente chama de inteligência sistêmica, né? Às vezes não é preciso fazer uma constelação, às vezes é preciso entender essas ordens que já ajuda bastante. E, inclusive, quem dá essa inteligência sistêmica é o pessoal de lá, que é o Décio e a Vilma, que eles são de lá de Minas Gerais, do Instituto IDESB. O Décio, na verdade, foi ele quem trouxe o Bert Hellinger aqui para o Brasil. Então, eu tenho muita consideração por eles, sabe? Porque, por eles, né? E ele desenvolveu, ele começou a perceber, né, também que às vezes nem sempre, imagina dentro de uma organização, eu sou enfermeira, e eu quando conheci a constelação familiar, eu falei, ah, meu Deus, tem que levar isso para dentro do hospital, tem que constelar as doenças, como que você vai fazer constelação dentro do hospital? Né? Nem todo mundo está pronto para uma constelação, conhece, né? Então, ou mesmo, né, ali, fico imaginando, né, um turno que passa plantão para o outro, é um turno que gosta do outro, mas tem outro turno que se odeiam, né, que tem faísca ali, né, estou falando de hospital, mas vale para qualquer área né, qualquer empresa, né, um setor que não gosta do outro e vice-versa. E aí ele desenvolveu a inteligência sistêmica, né, até para levar para essas pessoas, sem precisar da constelação, mas esse conhecimento das ordens, né? Da constelação familiar de uma forma mais abrangente, né? Podendo atingir mais pessoas. Então, hoje existe saúde sistêmica, né? Que é aquela existe, né? Aí a gente sem pensar na área da saúde, mas pensando em nós mesmos, né? Quando a gente vê alguém, não tem aquelas pessoas voluntariadas que às vezes elas se sacrificam demais. O sacrifício ele é o que a gente chama de amor cego, né? Então, ele está a serviço da pena, né? Ele não está a serviço da força, mas da pena. Então, eu vou lá, eu ajudo porque eu acho que aquela pessoa não tem condições de sair por ela mesma, né? Não estou falando de todos os voluntariados, tá? Mas digo assim, não só de voluntariado, mas da gente mesmo. Quando a gente olha para alguém que solicita a nossa ajuda, e a gente vai, a gente dá algo que a gente nem pode dar, a gente se prejudica, né? A gente faz além, a mais, para poder ajudar o outro. E o outro às vezes nem está pronto para receber tudo aquilo que você quer entregar, né? Então a gente, essa também é um desequilíbrio entre dar e receber, né? E é o que a gente chama de amor cego, porque é um amor que não constrói, né? Não faz a outra pessoa também crescer,
né? Porque se você só dá, ela só recebe, né? E toda ordem, né, de equilíbrio de dar e receber tem que ter esse equilíbrio mesmo, né? Se eu te dou algo, você também me dá algo. Se eu te devo algo, você também tem que me dever algo, né? Então, se eu te faço algo bom, você pode me retribuir com algo bom, mas se eu te faço algo ruim, eu também tenho que receber algo ruim. Mas aí, cuidado, tá? Eu falei dessa forma, parece que é algo, ai, que horror, né? Não, por exemplo, né? Lá na escolinha mesmo com as crianças, né? Então, por exemplo, uma criança, sei lá, derrubou a outra, machucou a outra. Aí essa criança fica de castigo. Ou então vai lá e fala, ai, desculpa. A desculpa na constelação familiar não serve, porque tem desequilíbrio. Se você deu algo para alguém, se fez algo para alguém, não é a desculpa que vai ajudar, que vai reequilibrar isso, né? Então eu tenho que sofrer um troco, entre aspas. E aí, com crianças, a gente pode falar o que que você quer. Ela fez uma coisa que não foi legal com você, o que que você gostaria que ela fizesse para compensar isso? E às vezes as crianças elas são tão boas entre elas, né? Que às vezes elas só querem, eu quero brincar com o caminhãozinho dele, né? No dia que ele trouxer. Pronto, aí sim tem compensação. Viu que a desculpa não tem compensação, mas no troco tem uma compensação, né? Então, isso vale também para nós, né? Então, eu estava falando lá do plantão, né? Por exemplo, né? Das pessoas que, né? Um exemplo, né? Eu trabalho hoje e Márcio, ia pegar meu plantão em pleno 24 de dezembro e você não aparece. Aí a chefia chega para mim e fala, Sandra, o Márcio não vem hoje, você vai ter que cobrir ele. Aí você fala, caramba, mas os presentes, é todo mundo me esperando lá, né? Tá bom, vou ficar, né? Porque precisa ficar, não tem gente, eu vou ter que cobrir mesmo esse bendito plantão. Só que aí vem o Márcio no dia seguinte, ou na segunda, né? Porque tá de folga no dia 25, e ele chega para mim e fala assim: Ó, Sandra, desculpa, viu? Não deu para vir, não vá. Tudo bem? Não, não tá tudo bem. O que que pode fazer? O Márcio, tá, então, Márcio, sabe o carnaval? Carnaval eu vou ter que trabalhar. Você não quer pegar um dia só para eu poder descer para a praia? Você faz um dia para mim? Dia que você está de folga, que ele pegou carnaval, por exemplo, né? Num desses dias você fica, entendeu? Tem que ter essa compensação. Só ele chegar e me pedir desculpa, não adianta. O sistema desequilibra. A constelação mesmo, assim, né? Falar da teoria dela, ela é bastante ampla, né? Existem também as consciências, né? A gente tem que ampliar esse olhar da consciência pessoal, ó, né? E ir para uma consciência que a gente chama de consciência, porque existe a nossa consciência pessoal, mas tem também a consciência que a gente chama de arcaica, a consciência de grupo, né? Então, muitas vezes a gente faz aquilo e a gente fica com uma consciência leve se aquilo que a gente fez foi bom para nós ou para o nosso grupo, né? Então, quantas vezes a gente já ouviu falar assim, mexeu com a minha família, eu mato. E vai matar com consciência leve, porque é o grupo, né? E quando a gente vai para uma consciência que a gente chama de consciência de Geist, né? Você sai dessa consciência de grupo e você entende que o seu grupo está conectado com outro grupo também, com outros grupos. Então, essa definição de família ampliada, né? A gente passa a entender família como algo maior, não só como pai, mãe, irmãos, filhos, não, família é ampliado, né? O conceito de família é ampliado, que é essa consciência, né? Que também o Bert Hellinger traz para nós, né? A gente sair dessa coisa minúscula, né? Essa visão pequena e ir para algo bem, bem maior, né? Por isso que os julgamentos não caem por terra, né? Porque se eu estou conectado, interconectado com tudo, isso também é meu, né? Também faço parte de tudo isso. Mesmo que eu possa fazer hoje diferente, de forma diferente, mas talvez um dia eu tenha feito muito igual, né? Muito semelhante.
E quem quiser atendimento, né, Sandra? Estamos à disposição como facilitadores, tanto eu quanto o Ti, né? Só entrar em contato conosco pelo Instagram, pelas redes sociais. Você atende na Vila Mariana, né, Sandra? Vila Mariana. Eu Tá. fico em São Paulo, atendo na Vila Mariana, ou presencial, né? Ou online. Então, também estou disponível aqui em São Paulo, capital, na Vila Prudente, Zona Leste, ou também pode ser um atendimento online. O pessoal costuma me perguntar assim: ah, é muito diferente a constelação familiar com pessoas e com bonecos, né? As pessoas ficam, né, com aquela. Quando faz em grupos, né, com pessoas, elas ficam com o sentimento, né, de quem ela representou, aquilo fica impregnado nela. Ó, gente, eu nunca vi ninguém, tá? Sinceramente, nunca vi ninguém sair de lá falando, ai, tô mal. Nossa, por quê? Porque se você foi chamado para representar um ente familiar daquela pessoa, né, daquele cliente, muito possivelmente você também tem coisas semelhantes para serem trabalhadas. E não é que eu tô achando, é o que todo mundo fala. Nossa, eu passo pela mesma situação. Eu representei exatamente o que acontece na minha família. Então você também é trabalhado, né? Então isso é um grande presente, né? Todos nós estamos ali interconectados. E quando acaba a constelação familiar, é como se a gente se retirasse mesmo, né? E como que a gente se retira? Com agradecimento, né? Honrando aquela história que foi nos apresentada ali, né? Daquela situação, daquela pessoa. E quando eu entrego isso, eu já saio. Então, eu não tenho esse medo, eu não tenho essa coisa de, ai, fica com essa, né? Fica na pessoa, fica. Não, só se você ficar pensando, ficar relembrando, você ficar indo atrás, se você ficar matutando, né? Mas se você, com, né, reverência, né, honrar e entregar, fica. E quando a gente faz com os bonequinhos, faz com as pedras, o campo também emerge, né? Claro que aí emerge, aí o facilitador tem que ter assim um afinamento mesmo, né? E vai energia ou não também, né? Porque não é a gente que quer, né? Às vezes o que é para ser visto é mais uma, uma, uma sistematização do que está acontecendo ali, né? E às vezes não, às vezes você vai acessar o campo mesmo daquelas pessoas que estão representadas pelo bonequinho. E, e agradecer também, né? E agradecer, porque tudo aquilo gera grandes aprendizados para todos nós. Então, eu não vejo muita diferença no boneco, né? Mas o boneco eu acho que tem que ter o facilitador, sim, que o facilitador tem que estar mais preparado para isso. E E a maioria das pessoas às vezes gosta, né? Porque não quer apresentar o seu problema, a sua situação, o seu desafio, tá? Para as outras pessoas, prefere fazer sozinho. É Bom, isso. resumindo, né, Sandra? Seja individual, seja online, seja presencial em grupos com bonequinhos, o importante é que assim, a espiritualidade cuida de tudo, né? Então, a gente está muito bem protegido, não precisa ter medo, né? E o que a gente trabalha fica lá, né? Acaba ficando, né? O campo energético a gente acaba deixando lá. E a gente também trabalha questões nossas, né? Por tabela. Então, Ah, isso que é sim. legal. Uhum. Gratidão pela presença aqui nesse nosso bate-papo, nessa troca de ideias. E vamos marcar outras, né? O que você acha? A Isso. gente marcar uma vez por mês? A gente Pode vai combinando? ser. Pode Combinado, ser. então? E eu que agradeço. Muito obrigada. Feliz, obrigada por todo mundo que esteve aqui com a gente. Muito agradecida. Obrigado, então, Sandra. Bom Sempre à descanso e a gente disposição. vai se falando, então. Pessoal, boa noite. Obrigada. Estamos Boa disponíveis aqui nas noite. redes sociais. Até Tchau, mais, gente. fiquem na paz. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.